Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho da minha experiência na prática, né, de observação de um princípio que um Curso em Milagres traz dentro do livro, quando ele diz que no medo não há aprendizado. Hoje eu passei por uma situação à tarde e eu quero contar para vocês essa minha experiência, essa minha história, aonde eu entendi claramente o que um Curso em Milagres quer dizer com isso. Só que antes de começar a contar a minha história, eu quero pedir a gentileza de vocês para dar um like nesse vídeo, ver se você está inscrito no canal, porque o YouTube ele desinscreve as pessoas, e também vai lá no Instagram do Escola da Liberdade. Tem muita coisa acontecendo no Instagram do Escola da Liberdade. Se você gosta do material que eu compartilho aqui com vocês, vai para o Instagram, que tem mais disso aqui lá, ok? Bom, por que no medo não há aprendizado? Hoje eu passei uma tarde muito divertida e muito bacana com dois religiosos. Um deles era um pastor e uma outra pessoa de uma outra religião. E a gente tem um assunto em comum, que na verdade é Jesus, porque um Curso em Milagres ele fala, né, sobre Jesus também. E no meio disso, né, eu assistindo ali a conversa entre eles, por muito tempo eu fiquei calada, né? Só quando eu era solicitada ali a falar, eu falava alguma coisa. Mas eu observei muito o processo deles de conversão das pessoas, né? De como converter uma pessoa ou convencer uma pessoa de que aquilo que eles estão falando é verdade. E eu observei uma coisa muito interessante, né? No caso, por exemplo, desse religioso, desse pastor, ele estava falando com uma senhora sobre a Bíblia, que foi muito legal, uma pessoa realmente de muita fé, né? Esse pastor. Só que chegou o momento dessa história onde ele abriu a Bíblia e começou a falar sobre o Apocalipse, porque dentro do processo de conversão, né, como que eles fazem? Eles explicam para a pessoa, né, a importância da pessoa salvar a própria mente, só que da forma que eles falam é diferente, né, da forma que eu falo aqui, que na verdade é você entender que existe uma força dentro de você que é a maior, que no caso ali eles usam o termo se entregar para Jesus, né, se entregar a Deus. É, e ser batizado, né? Eles usam muito esse termo, né? De ser batizado por Jesus, né? Que a partir do momento que você é batizado por Jesus, você morre para o mundo. Eu observei muito, assim, foi muito interessante observar. Porque tudo é muito simbólico, na verdade, né? E tem muita coisa realmente que parece com aquilo que um curso em milagres traz. Mas teve um momento daquilo que ele trouxe, que foi quando ele começou a conversar, né, com uma senhora que estava ali com a gente, que tinha interesse em entender sobre o assunto. Quando ele começou a falar dentro do processo dele de como converter uma pessoa, ele começou a falar sobre o Apocalipse, né? Quando ele começou a falar sobre o Apocalipse, ele abriu a Bíblia e foi lá e começou a citar trechos do Apocalipse, falando de tudo de ruim que ia acontecer, né, que vai, que pode, ou que aconteceria com o mundo dentro da história de Apocalipse. E aí ele cita tudo que poderia acontecer, as guerras, né, o que é o arrebatamento, que é o que eles acreditam que, na verdade, as pessoas começariam a desaparecer, porque aqueles que se converteriam, né, que aceitariam o que ele chama de aceitar Jesus, desapareceriam um belo dia e passariam pelo que eles chamam de arrebatamento, que é assim, antes da besta do Apocalipse, tem um nome lá que eu esqueci agora, chegar na Terra ou se revelar na Terra, essas pessoas que teriam aceitado Jesus até aquele momento e que teriam se convertido para a igreja, sumiriam, entendeu? E toda a igreja sumiria e só ficaria no mundo as pessoas que não tinham aceitado, né? E aí aconteceria, né? Acontecerá, na verdade, coisas como a pessoa está
com a família dentro de casa e de repente some metade da família, porque quem sumiu foram os que foram arrebatados, né? Então eles somem e fica só quem não aceitou, o que eles chamam de aceitar Jesus. E chegou esse momento, né? A gente até aquele momento, é interessante, porque até aquele momento, a fé dele, né? E depois também, né? Ele realmente é uma pessoa de muita fé. Era muito grande e eu senti muita afinidade com o que ele estava falando, né? Porque realmente, né, trazendo isso agora para o meu entendimento do que é aquilo que é verdadeiro, a verdade é uma só para todos. É aquela história do 2 mais 2 é igual a 4. Independentemente da igreja ou não igreja, ou espiritualidade que a pessoa tem, é a mesma coisa. Mas neste momento, onde ele entrou no Apocalipse e começou a falar sobre o fim dos tempos, que realmente eles acreditam muito que vai acontecer algo de muito ruim no mundo agora, né? Daqui a pouco. E por conta disso que vai acontecer, as pessoas teriam que se converter e aceitar Jesus. Nesse momento, a senhora que estava assistindo tudo e fazendo perguntas para ele, ela deu um passo para trás. E é interessante porque foi ali que ela começou a duvidar. Olhando de fora para tudo que aconteceu, eu pensei muito nessa ideia que um curso em milagres traz, que no medo não há aprendizado. Porque no momento que você fala para a pessoa, você tem que fazer isso, porque você vai morrer, o mundo vai acabar e vai dar um absurdo no mundo e vai ser horrível o que vai acontecer na sua vida. Se você não passar por isso, você, na verdade, está tentando ajudar a pessoa ou converter a pessoa pelo medo. E isso não funciona. Porque as pessoas têm livre-arbítrio, entendeu? E se ela entrar no medo, ela não está de coração aberto para realmente ter interesse naquilo. Ela está sendo coagida por conta do medo que ela sente. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas, mesmo dentro da religião, falam, mas não sentem sobre aquilo que estão falando. Porque elas entraram nisso porque disseram para elas que tem que ser assim, entendeu? E se não for assim, elas vão para o inferno. Entende? No medo não há aprendizado. E nessa história específica, essa senhora que estava fazendo pergunta, neste momento ela perdeu o interesse, porque ela começou a sentir medo naquilo. E aí ela começou a questionar e duvidar muito sobre aquilo que ele estava falando. E ele estava muito bem, ele estava falando coisas muito bonitas, mas quando entra nessa coisa do porquê a pessoa tem que fazer isso, né? E a pessoa, na verdade, ela é livre para aceitar ou não, ela pulou fora. Ela falou, não, isso não é para mim, entendeu? Realmente não é. Gente, o medo, ele não é para nenhum de nós. Não é assim que a gente entende aquilo que é verdade, né? Nem estou questionando se o que ele fez foi certo ou errado. Eu só estou dando um exemplo de uma situação bem clara e bem próxima daquilo que eu trago até aqui no meu canal, né? Sobre o que é essa verdade, aonde as pessoas, elas têm interesse, elas vão ter interesse no momento que chegar a hora de ter interesse, entendeu? Mas não porque elas estão com medo de algo, né? E elas têm que fugir para algum outro lugar. Porque se elas procuram aquilo que é verdade para fugir de um lugar que elas não gostam, que é este lugar de inferno, na verdade elas continuam dentro daquilo que se chama mente dual, né? Ou mente egóica. Ela só está trocando um lugar por outro, ela está mudando de lugar. Ela não está conectada com tudo que existe. Ela saiu de um lugar e foi para outro. Mas ela continua com ideias de separação na mente. Então, quando a pessoa opta por entender aquilo que é verdadeiro, ela só vai conseguir entender quando ela sair do medo, tá? Porque a mente no medo, ela se fecha. Quando uma pessoa sente medo, ela tá no modo luta e fuga. Ela já tem um ego ali, né, que mantém a mente dela por muito tempo conectada com esse modo de luta ou fuga. Quando ela entra no medo, mais ainda, ela não tem outra coisa na mente dela a não ser a ideia de se proteger, entendeu?
no medo não existe aprendizado, tá? Não estou, de novo, como eu disse, questionando se o que esse pastor fez é certo ou errado. É uma pessoa muito legal, eu gostei muito dele, eu vi uma pessoa totalmente conectada, mas eu só estou dando esse exemplo desse caso, né? De como essa pessoa faz esse trabalho de conversão, né? Usando uma ideia de medo e falando, ó, que é um pouco também do que a igreja faz, né? Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não. Na verdade, a pessoa aceita porque ela não quer que algo de ruim aconteça com ela, né? Mas, na verdade, ela não está aceitando nada, porque ela nem teve interesse, entende? Ela precisa ter interesse para realmente se conectar com essa ideia de verdade. Ela precisa perguntar para ser respondida. Ela precisa querer. Ela precisa estar com os olhos muito abertos para entender o que é verdadeiro. E cada um tem o seu momento. Hum. É isso, queridos. Era isso que eu queria falar nesse videozinho curto para vocês. Lembrando a todos do Introdução à Mentalidade Unificada, as vagas para a turma 2 estão abertas. Eu não vou mais abrir nenhuma turma neste semestre, com certeza absoluta. Então, se você quer participar, entra agora. Vem para Introdução à Mentalidade Unificada agora. Se quiser saber mais sobre esse curso comigo, que vai ter aulas ao vivo também, dá uma olhada aqui embaixo nos comentários, entra no link para saber mais sobre esse curso. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.